Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Domínio Física. É com muito prazer que eu recebo você aqui nessa aula de hoje, que é uma aula sobre a questão número 25 da prova A de 2024. E já antecipo para vocês que é uma questão típica de SpaceX. Tá? Então, sem muito papo, bora para a questão. Bom, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos. O que eu tenho para mostrar, para fazer com vocês hoje aqui, né? Mostrar para vocês essa questão número 25, né, da prova A, como eu disse. É uma questão que você já olha para o diagrama dela e você vê, cara, tem várias coisas aí que a gente precisa saber para resolver, né? E a pergunta ali é uma pergunta direta: qual é o ângulo, né, da figura, né? Então eu preciso compreender bem o que está acontecendo aqui para poder responder a essa questão, certo? Então, bora para a questão lá diretamente, né? Então vamos fazer a leitura aqui rapidinho, né, para a gente compreender. O desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático, composto por duas hastes finas sem massa. Ó, as hastes são finas e sem massa. Isso é bom, porque elas não têm peso, então, né? Enfim, H1 e H2. Então aqui, ó, haste H1, haste H2. Fios verticais, os fios verticais aqui, ó, unindo, né? Logo, se tem fio, tem tração, a gente já sabe, né? Duas molas iguais, M1 e M2. Opa, se tem mola, tem força elástica, né? Com constante elástica igual a K. Todos ideais. Ou seja, tudo que está ali é como se fosse um elemento ideal do problema, né? Um corpo ideal. O bloco A tem peso P e está preso à haste H1. Então, o peso P de A, que tem peso, está preso à haste H1. A haste H2 forma um ângulo θ com a horizontal e suas extremidades estão presas à mola M1 e M2, distendidas e fixas ao solo. Os pontos das barras em que estão presos os fios e as distâncias envolvidas estão indicadas no desenho. Podemos afirmar que θ será. Bom, então assim, ele quer saber esse ângulo aqui, como já foi mencionado anteriormente. Ele quer saber esse ângulo, certo? Então, eu gosto sempre de olhar para as respostas para a gente mais ou menos imaginar o que vai ter que ser feito. Então, nota, a resposta tem a ver com apresenta uma informação trigonométrica, apresenta aqui letras, né? Ou seja, significa dizer que essa solução vai ser uma solução algébrica. Então, a gente precisa focar nessas informações para poder tentar relacionar. Mas antes disso, a gente precisa... o que a gente precisa saber, né, para resolver esta questão? Bom, de cara, saber os tipos de força, né? Vamos lá, a leitura do problema. Eu já mencionei ali algumas forças que vão atuar, que é o peso, a tração e a força elástica, que vão atuar neste corpo. Então, são coisas que a gente precisa saber. Então, peso é igual a mg, a tração depende muito da situação que está sendo submetida o cabo, né, o fio, e as forças elásticas são dadas pela lei de Hooke. Lei de Hooke é F igual a kx. Né? Então, beleza. Uma vez sabido isso, né, outra coisa que você precisaria saber com um certo conhecimento é a trigonometria. A trigonometria exigida aqui, ela não é a trigonometria somente básica. Ela, óbvio, a trigonometria básica vai estar atuando ali um pouco de razões trigonométricas, principalmente. Né? Então, esse conhecimento, eu digo para você que você vai tentar SpaceX, cara, você tem que dominar a trigonometria básica. Né? Só que a questão, ela demanda um conhecimento um pouquinho além da trigonometria básica. Né? Então, por exemplo, quando você vê um arco seno ali, né, significa dizer que eu tenho a função arco ali, que também é aprendida no curso de trigonometria do ensino médio. Né? Os professores que fazem o curso completo, né, os alunos que tiveram acesso ao curso completo de trigonometria, conseguirão, de maneira mais tranquila, resolver esse problema. Tá? Mas isso é só uma questão no final do problema. Né? É o resultado final que vai ter que ser expresso assim. Bom, e por fim, aí eu acho que vale a pena, né, a gente saber decomposição de força. Né? Então eu vou fazer aqui uma breve revisão sobre decomposição de força e uma breve revisão também sobre momento de força. Né? E são coisas distintas e a gente vai trocar essa ideia agora. Então, por exemplo, vamos imaginar um vetor no espaço, um vetor F no espaço. Então, para que a gente possa estudá-lo, é importante que a gente coloque um plano cartesiano, né, como referência. Tá? E a partir disso, decompor força é você pegar um vetor e ver a projeção dele nessas direções. Por que isso é importante? Porque muitos problemas em física são resolvidos de maneira mais fácil quando eu coloco as forças numa única direção, certo?
Isso facilita muito na hora de fazer conta. Então, é uma técnica que a gente não pode descartar. Então, por exemplo, a força F ela pode ser decomposta, essa força F, né, obviamente, quando eu boto ele ali naquela região, de certa maneira aparece um ângulo, né? Ali, ó, tem um ângulo que a gente considera o ângulo com a horizontal. Tá? No caso aí, vamos considerar o ângulo com a direção x. Então, eu posso simplesmente fazer uma projeção de f para x, e aí vai aparecer esse vetorzinho aqui que eu vou chamar de fx. Fx é o vetor f na direção x. Para você entender um pouco melhor isso, é como se eu sempre digo para meus alunos que assim, você imagina uma luz aqui de cima iluminando essa seta. Ou seja, a seta vai ficar iluminada e aqui embaixo vai fazer uma sombra que vai ter um tamanho. Esse tamanho é a projeção de f em x. A mesma coisa, vou pensar para o caso de y. Né? Então, olha lá, parece um vetor fy, que também, se eu botar uma lâmpada aqui, né, projetando uma sombra aqui, vai projetando uma luz aqui, vai dar uma sombra aqui que teria esse tamanho. Certo? E a partir disso, a gente pode observar que eu poderia pegar esse vetor aqui e colocar ele aqui, fechando um triângulo retângulo. Tá? Fechando um triângulo retângulo. E logo, a gente pode estabelecer as relações trigonométricas, né? Envolvendo o ângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. E aí, então, a gente tem que descrever essas duas expressões que vão ser muito úteis, né, para a gente. Isso pode ser aplicado em forças ou pode ser aplicado em comprimentos, né, dependendo da conveniência que a gente vai precisar, ok? Bom, então, decomposição de força seria isso. Agora vamos para momento de força. A questão do momento de força, o que seria? Gente, uma coisa é você aplicar uma força diretamente sobre um corpo, para fazer ele transladar. Né? Outra coisa é você fazer uma força sobre um corpo para fazer ele girar em torno de um eixo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma, uma chave, né? Chave de roda, né? Aqui. E essa chave, eu preciso aplicar uma força aqui, ó, nesse ponto, né? Para fazer isso aqui abrir. Então, quanto mais próximo eu tiver do ponto de apoio, menor vai ser a intensidade dessa força, mais força eu vou ter que fazer. Quer dizer, mais força eu vou ter que fazer para poder gerar isso. Então, menor vai ser a ação, caso eu aplique uma força pequena aqui. Então, à medida que eu vou me distanciando, eu vou tendo um braço, que chamo de braço de alavanca, e essa força que eu vou aplicar, ela vai se tornar mais eficiente, porque eu precisar de menos esforço para poder conseguir rodar esta porca aqui, ou este parafuso, ok? Então, a gente pode dizer que, nesse caso, a força depende da distância, está relacionada com a distância. E nesse caso, a gente tem o que a gente considera, chama de momento de força. O momento de força é a força vezes a distância, certo? Então, aqui ó, temos uma situação horizontal, onde eu aplico uma força perpendicular a esse braço, né? Ou seja, e aí eu tenho essa relação. Essa relação aqui só vale quando a força é perpendicular ao braço da alavanca. Então, nota aqui, por exemplo, eu estou aplicando uma situação 2, né? Uma força continua atuando aqui na vertical, mas nota, o braço da alavanca está inclinado em relação ao ponto de apoio. Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer a projeção desse braço nessa direção aqui, para saber essa distância, e aplicar essa força sobre essa distância. Tá? E, por exemplo, numa situação onde que a força é paralela ao braço, né, o momento de força aqui seria nulo. Uma outra coisa importante que a gente pode discutir é que quando a gente está estudando momento de forças e forças atuando sobre um braço, né, de alavanca, a gente tem que observar o sentido do torque, ou seja, o sentido do giro. Se o sentido for horário de uma determinada, se eu analisar somente aquela força atuando sobre o corpo e fazer o giro, né? Se o giro for horário, vai ter um sinal. Se o giro for anti-horário, vai ter um sinal contrário ao desse horário. Isso é importante na hora da gente montar a equação de momento de força. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que vale a pena colocar para vocês, e eu vou escrever aqui na tela, é que num sistema em equilíbrio, num sistema em equilíbrio, o somatório dos momentos
no momento é um vetor, tá? De uma força, é nulo. E o somatório das forças que atuam sobre o corpo, ou seja, as forças resultantes, também é nula. Então, esses conhecimentos aqui são importantíssimos para a gente resolver o problema em questão, né? Então, voltando, como eu disse para vocês, esse problema aqui é a cara dos problemas que a SpaceX propõe. Tá? É um problema muito clássico, é um problema onde envolve várias etapas a serem cumpridas e é literal e algébrico, né? Então, ou seja, uma solução algébrica que vai sair. Então, sempre em provas da SpaceX, quem já está acostumado a resolver questões de SpaceX sabe que essa questão, é um tipo de questão padrão, né? Às vezes tem provas que tem 3, 4 questões dessa, especificamente. Na prova de 2024, acho que essa é a segunda que eu estou resolvendo. Tá? Pode ser que vão aparecer outras um pouco aí para frente, parecidas com essa. Bom, então, o que, eu preciso fazer? Eu olho para esse problema e vejo duas etapas a serem cumpridas. Eu preciso relacionar a haste 1 com a haste 2. Mas o meu objetivo é esse, é isso aqui, calcular o ângulo. Então, eu sempre parto, quando eu vou resolver um problema, de ver como é que eu vou equacionar o problema a partir dessa situação aqui. Então, um ângulo está envolvido com geometria, né? Então, já aqui de cara, eu estou olhando, temos um triângulo aqui, né? Então, a minha primeira hipótese é começar por aqui. Ó. Minha primeira hipótese é começar por aqui. Tá? E depois eu preciso relacionar com isso, né? Porque isso aqui aparece no problema. Né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem no problema. Eu tenho peso, né? Peso PA. Deixa eu apagar ali para não ficar complicado, né? Depois para a gente. Então eu tenho atração no fio, na haste 1, né? Eu tenho atração também atuando no fio 2 ali, né? Duas trações, né? Elas são iguais, que estão atuadas no mesmo cabo. Eu tenho as forças elásticas FL1 e FL2 atuando sobre a haste 2 também. Então, nota que na haste 1 tem 3 forças atuando e na haste 2 também tem 3 forças atuando, sendo que existe uma tração que é igual no fio, ao longo do fio, certo? Então, eu vou ter aqui a comunicação entre as duas hastes e as variáveis entre as existentes nelas, né? E tal. Então, vamos lá. Uma outra coisa importante, já que eu quero calcular o ângulo aqui, eu precisaria saber alguns elementos desse triângulo. Ó, esse triângulo aqui tem uma hipotenusa que é 4L, né? 3L mais 4 mais L dá 4L, certo? E aqui eu teria o quê? Uma diferença, como as molas teriam os mesmos tamanhos, né? Então a diferença dessa elongação aqui por esta me daria esse comprimento do cateto desse triângulo, tá? Ok. Então, isso seria uma coisa importante. E essa seria a parte 1 do problema, fazer isso. Parte 2 estaria envolvendo a haste 2, porque eu preciso relacionar também o peso de A no problema. Então, eu tenho que fazer essa conexão. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve a parte 1? A parte 1, a gente percebe que a tração, que é vertical para cima, né, vai ser igual à soma das forças elásticas para baixo, porque o corpo está em equilíbrio. Então, essa força aqui tem que ser igual a dessas duas para baixo, certo? Beleza, então, continuando, vamos lá. E eu também vejo o seguinte, que o seno de θ, o seno desse ângulo, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Professor, por que seno e não cosseno? Porque, na verdade, aqui eu estou tentando relacionar o ângulo com as variáveis que eu enxergo. Então, isso aqui é uma variável que eu enxergo, x2 menos x1, e essa é uma variável que eu enxergo, que é 3L sobre L. Se eu tivesse esse cara aqui e esse, eu usaria uma tangente. Se eu tivesse esse cara aqui e esse, eu usaria um cosseno. Então, mas como eu tenho esse e esse, estou usando um seno. Então lá, o seno de θ seria x2 menos x1 sobre 4L, né? Então a hipotenusa completa. Ok. Então, colocando o ponto de apoio em T e calculando o momento de força, o que eu quero dizer com isso? Né? Lembre-se que eu falei há pouco que quando eu tenho uma força atuando num braço de alavanca, né,
é importante que a força seja perpendicular à distância do braço. Então, aqui, eu preciso projetar esse braço aqui, ó, nessa direção. Ok? Então, o que eu vou fazer? É essa força vezes a projeção de 3L aqui. Como isso aqui é um cateto adjacente, então eu vou relacionar isso com o cosseno. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. A distância também tem que ser horizontal, né? Então essa força está sendo aplicada nesta distância. E aí então eu posso escrever o que eu escrevi aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é ó, o somatório dos momentos. Momento 1, que seria F1 vezes D1, mais F2 vezes D2. Ok? Bom, então continuando, a gente tem que F2 é igual a 3F1. Né? Porque eu vou jogar esse cara para o outro lado. Né? Na verdade, aqui, ó, eu acabei esquecendo de colocar, mas aqui está produzindo. Se eu analisar aqui como ponto de apoio, se eu puxo para o lado de cá, ele tem um sentido horário. Se eu puxo para o lado de cá, eu tenho um sentido anti-horário. Então aqui um deles teria que ser negativo. Então um está no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Quando eu mudo esse cara aqui para o outro lado, né, eu posso cortar L com L, cosseno, cosseno, e aí então eu fico com esse resultado aí da tela. F2 igual a 3F1. Então na parte 2, o cálculo do momento de força vai ser parecido também. Né? Só que ali já está na horizontal. Ó. Nesse caso aqui, o problema já está na horizontal. Ó. Então aqui a força é perpendicular a 2L e a força de tração é perpendicular a 5L. Então nós poderíamos escrever aqui o peso vezes 2L, né? O peso vezes o braço aqui, é igual a tração vezes 5L. Bom, por que o professor não botou tração aqui, professor? Porque eu já tinha escrito que a tração é isso aqui. Então veio para cá. Ó. Então aqui já é F1 mais F2, igual a 5L. Esse L vai cortar com esse, né? Embora eu tenha colocado aqui um pouco diferente, mas é o mesmo L. Né? É só olhar lá na figura. Né? E eu escrevo que o peso F1 mais F2 é igual a 2P sobre 5. Bom, continuando. Então, voltando, F1 mais F2 é 2P sobre 5. Mas F2 quanto vale? F2 vale 3F1. Então tá aqui, ó. F2, 3F1. Certo? Bom, então aqui vou somar, né? F1 mais 3F1 vai dar 4F1. Ó, eu vou ter uma sequência aqui, 4F1. O 4 passa para o outro lado multiplicando 20, né? Multiplicando 5 dando 20. E onde, seguindo aqui, F1, fazendo os cancelamentos aqui, P sobre 10. Como F1 é a força elástica, né? Kx1 é igual a P, x1 é igual a P sobre 10K. X1 é igual a P sobre 10K. Beleza? Vou fazer o mesmo raciocínio agora para F2. O F2 não é 3F1, então, agora que eu sei quanto que vale, então F2 vai ser 3P sobre 10, né? Onde F2 Professor, volta aqui porque eu não peguei 3P sobre 10, por quê? Pô, F2 não é 3F1? F1 é isso. F1 é isso. Então 3F1. Então substituindo no lugar de F2 Kx2, continuando, temos que x2 é igual a 3P sobre 10K. Então veja, para calcular o seno, eu precisaria de x2 menos x1. Já tenho x2 e x1. Olha lá, ó. É isso que eu preciso. Então, vou substituir. Ó. Substituir o x2 por 3P sobre 10K e o x1 por P sobre 10K.
Fazendo essa conta aí, já que os denominadores são iguais na fração de cima, 2p sobre 10k, calculando o seno de θ é igual a p 20kl. Só aqui você já teria condições de resolver esse problema. Você tinha que olhar esse pedaço aqui de dentro lá nas respostas, tá? Lá nas respostas. Contudo, a resposta lá está com um número decimal aqui. Então, eu vou dividir 1 sobre 20, né? Porque aqui tem um 1 aqui em cima. 1 dividido por 20 dá 0,05 pkl. E aqui, toda vez que você quiser saber o ângulo, né, determinado, você tem que usar a função arco. A função arco é você tirar o seno daqui e escrever ele como arco-seno. E coloca o valor que ele equivale aqui. Né? Então, toda vez que alguém perguntar o ângulo para você, você precisa fazer essa mudança. Se fosse cosseno aqui, seria arco-cosseno. Se fosse tangente aqui, seria arco-tangente. Certo? Então, com base nisso, a resposta correta seria a resposta letra D. Né? Essa questão é uma questão, de certa maneira, muito trabalhosa, né? É uma questão que é a cara da SpaceX, é uma questão que demanda um certo conhecimento do candidato para além da aplicação direta de equações. Você tem que ter um raciocínio, você tem que usar várias ferramentas matemáticas para poder resolver esse problema. Né? Então, você veja, é um problema que, assim, no meu ver, pode tirar tempo do candidato. Né? Se você não tiver... Por isso que é importante estar resolvendo muitos exercícios para pegar a cancha, né? A rapidez, a agilidade para poder resolver, para poder pensar. Porque é o tipo de problema que um aluno bom, que não está acostumado a resolver muitos exercícios, ele perderia bastante tempo para fazer. Né? E o tempo na prova é precioso, já que você tem, sei lá, 4 provas para fazer no dia. No dia de física, você tem física, química, português, e tem, se eu não me engano, acho que uma redação para fazer. Então, ou seja, é brabo. Então, é importante que você esteja, né, muito preparado para poder resolver uma questão como essa de maneira mais rápida. Bom, é isso. Vejo você na próxima questão. Questão 26.